Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras daqui para fora e estarei com vocês hoje à noite nesse nosso webinar sobre seleção de universidades e como montar a sua lista de universidades na candidatura no exterior. Bem, antes de começarmos, né, para quem ainda está assistindo pela primeira vez o nosso evento, aqui primeiro é a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples de vocês terem um contato daqui para fora, terem um diagnóstico inicial nosso sobre o seu potencial de estudar no exterior. Vou colocar essa análise de perfil também no nosso chat para vocês terem acesso e podem realizar durante o nosso evento, né? Com poucas informações, a gente consegue traçar esse diagnóstico, né? E trazer para vocês o potencial do estudante nesse projeto. Tá? Ah, Também já estou trazendo os próximos eventos, né? Que vamos organizar nos próximos dias. No dia 25 de março, vamos falar sobre o que esperar do ano da candidatura. No dia 27, vamos falar sobre dúvidas frequentes. Então, inscrevam-se, já estão disponíveis no nosso site. Tá? Também o nosso link do nosso atendimento online, nós disponibilizamos a nossa agenda online, em que vocês podem marcar uma conversa de 30 minutos com um consultor, um responsável daqui para fora. Coloquei também esse link aqui para vocês acessarem, onde nós temos nossos dias e horários disponíveis para que vocês possam tirar suas dúvidas individualmente. É totalmente gratuito essa conversa, então podem marcar à vontade na nossa agenda. Já está aqui também o link no chat para vocês. E de novo aqui a nossa análise de perfil, como já coloquei também no link no chat para vocês acessarem. Bem, então vamos lá, né? O principal tópico da noite é para falarmos sobre como selecionar as universidades mais adequadas para o seu perfil. Essa é uma etapa muito fundamental para o sucesso do projeto de estudar fora, né? É claro que aqui na Daqui para Fora nós temos muita expertise, bagagem, dados, histórico de aprovações de alunos no exterior. Então, com isso, a gente consegue contribuir muito no direcionamento dos estudantes em quais faculdades e como aplicar estrategicamente para cada uma delas. Mas antes de entrarmos nessa pauta, né, vou fazer primeiro uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece. Vamos falar também um pouquinho do processo seletivo, para contextualizar, inclusive, quais os requisitos e o que você precisa olhar com mais atenção nas definições de universidades. E vamos falar sobre a seleção de universidades, como isso é feito, o que considerar, rankings e tudo mais. No final, a gente vai falar, vai abrir para perguntas e respostas de vocês. Então vamos lá. Primeiramente, fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, né? A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva em graduação no exterior. Tá? Ah, nós já fazemos isso há 23 anos, já enviamos mais de 3.800 alunos para o exterior, totalizando mais de 800 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. Nós setorizamos a Daqui para Fora em equipes acadêmicas, então temos diversas equipes onde cada aluno é direcionado para a sua equipe multidisciplinar, que acompanha o estudante em todas as fases do processo de preparação e candidatura. Hoje, alguns países que daqui para fora atua, né? Aqui alguns resultados dos nossos alunos. E a daqui para fora hoje não só trabalha com aplicação em candidaturas para as faculdades nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que são ainda os três principais países de busca, né, e de interesse dos alunos, mas também países da Europa continental, em que nós mapeamos faculdades que ofereçam graduação em inglês. E aqui alguns desses países, né? Holanda, Itália, Espanha, Portugal, a França e Bélgica, né? Já estamos começando também a mapear algumas faculdades na Alemanha e Suíça, que também oferecem graduação em inglês. Falando dos últimos 2 anos de resultados, para também contextualizar os principais resultados da turma de 22 e 23, aqui algumas faculdades que os nossos alunos foram aprovados nas top 15, top 30 dos Estados Unidos. Então, aqui, muito para mostrar para vocês que todo ano a gente tem conseguido esses resultados que consideramos em alto nível mundial, assim como na Europa e no Canadá também. Então, todo ciclo a gente tem resultados que consideramos
em altíssimo nível acadêmico e rankings mundiais. Atualmente, daqui para fora, tem estudantes no exterior em mais de 500 universidades. O nosso grande objetivo com cada estudante e cada família é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior, mas sempre dentro de uma viabilidade financeira da família também. Bem, antes de falarmos do processo de escolha de seleção de universidades, né, é importante primeiro nós falarmos do processo seletivo em si, né, como que as universidades avaliam os alunos, porque é justamente a partir desses requisitos que nós orientamos e recomendamos os alunos a considerarem alguns dos principais pontos, tá? Primeiramente, notas da escola e as provas. Histórico escolar, média do estudante do nono ao terceiro ano do ensino médio. E as provas do SAT ou ACT, provas de inglês e matemática, principalmente para o processo americano e de algumas faculdades europeias. As provas de proficiência que todo aluno internacional precisa realizar para comprovar sua proficiência em inglês. O Enem vai ser exigido no processo do Canadá e da Europa. E ainda na Europa, dependendo do país, da faculdade, do curso de interesse do estudante, pode ser que ocorra alguma prova específica também. Então, isso é algo que a gente precisa ter uma atenção muito grande, né, em levantar os requisitos de provas em faculdades europeias. A Europa ela tem ah, uma variedade de provas e todo ciclo de candidatura, essas variedades podem mudar. Então, é algo que a gente tem que estar sempre muito atento em fazer esse levantamento de quais provas, né, ou quais são os requisitos de admissão naquele ciclo específico. Mas não só de provas e notas o estudante é avaliado no exterior. Os alunos também vão ser avaliados na parte pessoal, através das cartas de recomendação dos professores e coordenadores da escola, as atividades extracurriculares, os projetos e processos que o aluno se envolveu e se engajou durante o ensino médio. Esse, inclusive, é um dos principais pontos de trabalho, né, que precisam ser desenvolvidos preferencialmente no nono, primeiro e segundo ano do ensino médio. E as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. E aqui, nada aqui para fora, nós temos um departamento, inclusive, de redação que trabalha individualmente com cada aluno. Então, temos mentores específicos para essa área. E para fechar, as entrevistas, algumas faculdades ainda realizam entrevistas online com representantes da faculdade, aqui é importante simular, treinar, né? Nós estamos sempre trabalhando em conjunto com o aluno para o preparo dessas entrevistas. E o portfólio artístico, que é a parte artística dos alunos interessados nas artes também. Então, se o estudante tem interesse em cursar em alguma faculdade como cinema, moda, design, animação, ilustração, esse aluno vai precisar de um portfólio artístico e, para isso, ele precisa compor esse portfólio. Nesse quesito, na daqui para fora, nós temos, inclusive, um time de mentoras de portfólio que ajuda e orienta os alunos também. Então, primeiro, é importante, para quem ainda não conhece esse processo de uma forma geral, ter uma noção básica de todos esses requisitos, porque é a partir disso que precisa ser considerado o aspecto de definir e selecionar as universidades. Como vocês podem ver aqui, são vários pontos que são avaliados, é um conjunto de requisitos que se dá o que a gente chama de aplicação. Mas quando a gente olha, né, os principais pontos, né, em termos de avaliação das universidades, de os primeiros filtros que as faculdades avaliam, primeiro, como é que a gente precisa considerar a seleção das universidades? Primeiro, olhando as notas e as atividades extracurriculares, né? Então, que tipo de aluno você é, que tipo de estudante você é, que tipo de notas você teve ao longo do ensino médio, qual o rigor acadêmico da sua escola, quais foram os resultados das provas que você fez, você cumpre os requisitos das provas de proficiência, se você for aplicar para alguma área artística, o seu nível de portfólio é de alto nível ou você está começando a trabalhar nisso agora? Então, o primeiro ponto é você avaliar tanto a sua parte acadêmica, se você cumpre esses requisitos, e também o seu grau de extracurriculares e projetos, tá? O segundo ponto é entender o investimento planejado pela família. Esse é um aspecto que a gente sempre recomenda dos responsáveis fazerem esse pequeno dever de casa, colocarem literalmente na ponta do lápis qual a estimativa prevista de investimento nesse projeto.
contando o custo da anuidade da faculdade e o custo básico de vida, moradia e alimentação na universidade, na grande maioria dos casos. Tá? O terceiro ponto é avaliar se as faculdades que você vai se candidatar, primeiro, estão dentro desse orçamento, desse investimento planejado, ou, se for necessário aplicar para a bolsa, se essas faculdades oferecem a bolsa necessária. E aí avaliar, se for necessário aplicar para a bolsa, se a faculdade tem ou não alguma possibilidade de bolsa, como bolsa por mérito acadêmico ou por necessidade, que tipo de bolsa a faculdade oferece. O quarto ponto, o terceiro ponto é avaliar o curso, se a faculdade que você está selecionando tem os possíveis cursos de interesse que você tenha em mente, né, na sua formação. O perfil e preferências, né? Se você gosta de cidade grande, pequena, clima quente, frio, ah, então considerar isso também, mas já você está vendo que já num grau, quarto grau de importância nas definições de universidades. E, por último, é claro, né, ter uma orientação e conhecimento e expertise por trás, né? Saber exatamente quem tem sido aprovado, que tipo de estudante brasileiro tem sido aprovado naquela universidade, quais foram os resultados nos anos anteriores daquela universidade. Esse aqui é um dos principais pontos no final de recomendação e de trabalho que nada aqui para fora nós realizamos com os nossos alunos. Então, seguindo esse fluxo, né, criando esse fluxo de definições de universidade, são vertentes muito importantes para você, a partir daí, criar a sua lista própria de universidades que você vai, de fato, se candidatar. Olhando de uma forma mais macro, né, e colocando isso em termos de filtros, como é que nada aqui para fora nós selecionamos as universidades para os nossos alunos, para vocês terem também um pouco de referência nesse sentido, né? Primeiro, análise do perfil do estudante, como a gente falou, notas, provas, orçamento planejado pela família, o nível de atividades extracurriculares, vai precisar de bolsa ou não. Nesse primeiro filtro, logo depois disso, a gente consegue mapear algumas universidades, né? Temos uma base de informações e de dados dada aqui para fora, né, em que a gente consegue traçar quais faculdades estariam dentro de tudo isso que compõe o seu perfil. Analisamos essa lista e, a partir dessa lista criada por essa combinação de fatores, o time considera quais faculdades que fazem sentido para aquele aluno, né? Já que é um primeiro filtro inicial de opções consideradas. A partir disso, o mentor de seleção de universidades mostra essa primeira lista para o estudante, né, para entender se é uma lista que o aluno gostou, que tipo de faculdade, né, cria-se uma segunda lista a partir disso, para que depois seja feita uma versão final da lista de faculdades que o aluno vai de fato se candidatar. Tá? Então, são vários momentos de encontros, de definições, de listas, né, que nós chamamos de universidades, até o estudante chegar numa lista final, de fato, que vai se candidatar. Tá? Uma lista bem equilibrada, nós consideramos, né, faculdades que estejam num nível mais alto, muito competitiva, né, para o estudante, competitivas, alvos e seguras. Tá? Então, aqui, quando a gente avalia um aluno, dependendo, é claro que sempre dependendo do que é muito competitivo ou competitiva para um aluno, vai muito do perfil de cada um também, né? Então, um aluno que tenha nota X, o tipo de perfil de muito competitiva é uma. Para quem tem uma nota um pouco mais baixa, um inglês no nível mais baixo, o seu nível de muito competitiva vai ser outro, né? Ah, e aí, quando a gente faz uma análise aqui, né, a gente trouxe um exemplo de um aluno que, por exemplo, tem uma média escolar 80%, né, uma média 8, um SAT 1.350. E aí, baseado nisso, o estrategista faz uma lista, né, cria essa lista de opções dentro desse perfil do estudante. Tá? Precisa ter uma lista ambiciosa, mas também realista. Por isso, quando a gente fala de realismo, falamos dessas faculdades que se enquadram dentro de alvos ou seguras para esse aluno. É claro que quando o aluno tem um aumento de notas ao decorrer do projeto, uma melhora de resultados em provas de SAT ou TOEFL ou algo desse tipo, aquela lista ela vai sofrer algumas pequenas alterações, mas não muitas, né? Então é algo que a gente precisa
trabalhar com cada um e acompanhar o resultado de cada estudante também, tá? Então, das 12 faculdades iniciais que esse aluno tenha, se esse aluno aumenta muito o SAT, por exemplo, a faculdade que era muito competitiva, talvez uma dessas caia para o nível competitivo. A competitiva vira alvo, e a alvo vira segura, né? E aí aquelas seguras saem e entram novas muito competitivas. Então, é algo que a gente precisa estar sempre acompanhando e ajustando essa lista do estudante também, de acordo com o perfil, os resultados reais que esse aluno tenha ao longo da jornada da candidatura. O que é importante da gente considerar também, os alunos e famílias principalmente, né? Muitas famílias elas têm uma referência de rankings. E rankings são importantes, podem ser uma referência, mas não podem ser tudo nessa escolha, né? Aqui alguns rankings que a gente recomenda, né, para vocês terem como referência e buscarem e pesquisarem as universidades. Estados Unidos, o US News, o WSJ, o NISH ou Princeton Review, né? Para o Canadá, o Times of Higher Education, o US News e o 4ICU também é um ranking importante. Para o Reino Unido, o Times Higher Education, UK Uni e o The Guardian, tá? You Study in the UK, também é um ótimo ranking. Para as faculdades europeias, o THE, Times of Higher Education e o QS também é um ranking bem importante. Então, aqui são referências para vocês usarem, mas não podem ser tudo nas definições de universidades. A gente não recomenda que isso seja feito de uma forma só usando o ranking nas definições de universidades para os alunos. Tá? Além disso, né, aqui para vocês terem como referência, o que esses rankings levam em consideração, tá? Por exemplo, o US News, né, eles levam em consideração a taxa de formatura e de retenção, diversidade socioeconômica, reputação acadêmica, recursos acadêmicos, nível de seletividade, recursos financeiros. Então, vocês precisam considerar e avaliar se aquele ranking está dizendo ou traduz aquilo que é importante para você. Então, muito cuidado do que você considera como importante em termos de definição de universidade baseado em ranking. O THE, por exemplo, ele leva em consideração muito reputação acadêmica e pesquisa, né? Assim como diversidade internacional. Tá? Aqui, inclusive, só para demonstrar alguns dos rankings, né, de faculdades, de acordo com a posição e a taxa de admissão, que muitas vezes não necessariamente uma faculdade. Me desculpem. Não necessariamente uma faculdade que tenha um ranking melhor vai ser mais difícil ou com uma taxa de admissão mais complexa também. Não, não necessariamente. Por exemplo, a Emory é uma faculdade que está no ranking da THE em 80 no ranking e uma taxa de admissão de 18%, né? Já a Universidade de Wisconsin, em Madison, que está em 51 no ranking, tem uma taxa de admissão maior, de 54%. Então, não necessariamente uma faculdade que tenha uma taxa de admissão maior esteja pior no ranking. Então, isso também é muito interessante de você considerar e avaliar nas definições de universidades. Aqui outro exemplo, olhando rankings mais especificamente em engenharia, por exemplo. A Virginia Tech, né, que tem uma taxa de admissão de 70%. É claro que para engenharia ela é um pouco mais difícil, ficar entre 25% e 30%. E já na posição 13, né, do ranking do THE, mas aí olhando, do US News, desculpa, olhando a parte já de engenharia. Então, é uma faculdade muito importante, né, e mais seletiva nesse sentido. Tá? Então, o que a gente recomenda para os alunos nessa questão do ranking, né? Entenda que o ranking ele precisa ser feito a partir de você, das suas importâncias, dos seus requisitos, daquilo que é importante para você nessa pesquisa. E defina o peso de cada uma, né? Então, pesquisar as melhores faculdades que atendem aquilo que você busca. Faça essa pesquisa um pouco mais no detalhe do que aquele ranking está demonstrando, se aquilo é importante para você, e se não for, faça o seu próprio, né? Se a faculdade investe muito, é algo importante para você, se ela tem uma boa relação com os alunos de primeiro ano, tudo isso precisa ser considerado. E, é claro, levar em consideração
a opinião de especialista, né? Uma parte muito fundamental e crucial para que esse projeto dê certo na seleção de universidades é a parte financeira. Isso é algo que a gente ajusta e alinha muito com os alunos e famílias, principalmente os responsáveis, para definir qual é o orçamento anual planejado por cada um e, a partir disso, trabalhar dentro desse orçamento. Porque, se for necessário aplicar para a bolsa, é aqui que a gente precisa também avaliar as faculdades que ofereçam as bolsas adequadas. Então, vamos lá, em termos de orçamento, como que elas funcionam hoje, as faculdades no exterior. O range de valores das universidades são esses, de acordo com o país e moeda local de cada país. Estados Unidos e Canadá, bem parecido, né? 80, de 30 a 80, 85 mil dólares por ano. Reino Unido, de 25 a 50 mil libras ao ano. E a Europa, Comunidade Europeia, de 15 a 45 mil euros ao ano. Nesse valor, já incluindo o custo básico de vida, moradia e alimentação na faculdade. Tá? Além disso, na Europa, quando a gente olha algumas faculdades da Europa, o valor de faculdade, de estudos, pode variar de 800 até 9 mil euros ao ano. Aqui, então, a gente consegue encontrar faculdades que têm um ótimo custo-benefício nos estudos, principalmente. Então, a Europa tem sido um lugar que a gente tem mapeado para justamente trazer mais opções de universidades para os nossos alunos, principalmente para aqueles que têm um passaporte europeu. Tá? Aqui alguns exemplos, inclusive, dessas universidades que tenham, né, um benefício para quem tem um passaporte europeu. Por exemplo, a Universidade Nova de Lisboa, ela custa 6 mil euros ao ano, e para quem tem passaporte, esse valor cai para 700 euros ao ano. Né? Assim como a Universidade de Lisboa também, de 5 a 700 euros por ano. A Universidade de Bolonha, uma faculdade na Itália, fantástica, que está entre as 200 melhores do mundo, custa 2 mil euros ao ano. Né? Então, financeiramente, existem algumas opções que são muito boas e fantásticas, mas, ao mesmo tempo, nas faculdades, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, muitos alunos nossos precisam aplicar para bolsas. E existem algumas formas de se conseguir bolsas, né? Aqui são as principais formas e, durante o ano, a gente vai fazer alguns webinars específicos sobre isso também, tá? As 4 formas, né? Primeiro, mérito acadêmico, notas da escola e provas, tá? Bolsas por necessidade financeira, de acordo com a comprovação financeira da família. E bolsa artística, que é de acordo com o portfólio artístico da família. E também bolsa esportiva, que é para atletas de alto rendimento, né? Para quem é atleta e tem resultados oficiais em federação, confederação, pode também ter uma bolsa esportiva, mas você precisa ser atleta de alto rendimento. Tá? Aqui alguns dados da nossa turma de 2023. 55% dos alunos obtiveram algum tipo de bolsa, a média foi de 20 mil dólares por ano. Né? A distribuição dessas bolsas dadas dos nossos alunos, né? Bolsas de 34, 36, até 10 mil, 20 mil, 50 mil, mais de 50 mil. Então, aqui alguns exemplos de faculdades que os nossos alunos obtiveram bolsa em 2023. Inclusive, um ponto importante que nada aqui para fora nós trabalhamos é sempre a partir do teto da família. Então, antes de começarmos o trabalho, a família que estipula o teto final, e a partir daí é que todo esse trabalho de pesquisa e de definição de faculdades vai se dar. Ou seja, toda faculdade que estiver fora do orçamento e não tiver bolsa, a gente precisa desconsiderar, né? Mas se a faculdade estiver fora do orçamento e tiver bolsa, consideramos essa opção, mas ainda precisamos avaliar se a bolsa vai ser suficiente para o teto e, 2, se o estudante vai ter os requisitos necessários para aquela bolsa. Então, é algo que a gente trabalha individualmente com cada aluno, cada família, a partir do teto que cada um estipular nesse projeto. Para isso, a gente tem, obviamente, uma base de dados gigantesca, né, dos alunos já daqui para fora, fazendo isso há mais de 20 anos, mais especificamente, alunos brasileiros que passaram pelo processo, e são dados reais. Alunos daqui para fora que passaram pela jornada, então a gente consegue trazer muita informação e dados para avaliar se realmente o aluno que estiver no processo da candidatura conosco vai ter o perfil adequado para conseguir ou competir pela bolsa que o aluno está pretendendo, né, ou aquela faculdade que ofereça aquela bolsa que seja suficiente para a família.
Então, nessa base de dados, a gente consegue extrair muita informação, que é a nossa base de dados daqui para fora, para poder orientar e direcionar o estudante nesse sentido financeiro e definir as faculdades corretamente, né? Aqui alguns exemplos dos alunos, né, que obtiveram bolsas nesses anos todos. Primeiro, por necessidade financeira, né, cobrem parte dos, né, tanto estudo, moradia, alimentação também, assim como bolsas por mérito acadêmico e mérito artístico. Muitas bolsas podem cobrir parte dos estudos ou custo de vida também. Então, existe uma combinação ali do que aquela bolsa oferece. E é algo que a gente trabalha muito no detalhe com cada estudante e cada família, né? Então, aqui outros exemplos também dos nossos alunos que obtiveram bolsas por necessidade e por mérito, tá? E aí, o que pesquisar sobre as universidades, né? Quando você estiver fazendo essa pesquisa, essas listas, criando o seu próprio ranking, informações básicas, né? Algumas palavras-chave que são importantes para você saber. Academics, né? Então, dentro de Academics, você consegue ver todos os cursos disponíveis da universidade. Os majors são os cursos de graduação. Undergraduate programs é o bacharelado, então é importante ver isso. Não é graduate. Graduate program é a nível de pós-graduação no exterior, diferente daqui do Brasil, tá? Critérios de admissão, você pode entrar em prospective students, então alunos, né, que estão aplicando, eles chamam de prospective students ou international students, admission requirements, informação sobre vida acadêmica, vida na universidade, campus life, housing, dining, sobre atividades extracurriculares da faculdade, busque os clubs, community, student organizations, bolsas de estudos na faculdade, scholarships opportunities for international students. Isso dentro do próprio site das faculdades também vocês podem fazer esse tipo de pesquisa, né? E oportunidades de emprego no campus, que é uma outra forma de você ajudar a financiar os seus estudos, né, de alguma forma, ou cobrir parte das suas despesas pessoais, podendo buscar aí os on-campus jobs ou student employments, né? Então, como, né, outra dica para montar a sua lista de universidades, né, veja, né, estabeleça uma quantidade de faculdades que você pretende se candidatar, faça uma lista equilibrada, né? Quando tiver essa lista definida, abra a cabeça, né? Veja outras opções, saia um pouco dessas grandes nomes, essas grandes marcas que aqui no Brasil ficaram famosas. Muitas vezes não vai ser o melhor caminho para você, não vai ser a melhor faculdade para você, né? Busque algo diferente, algo inovador, um nome de faculdade diferente. Isso é algo que a gente faz muito na Daqui para Fora, né? Trazendo, recomendando sugestões e recomendações de faculdades que muitas vezes os alunos nunca ouviram falar e podem ser fantásticas para o perfil do estudante, ou que tem aquela área específica que o aluno queira, ou que tem aquela organização estudantil que o aluno quer se envolver, ou aquela pesquisa que o aluno pretende fazer, ou aquele professor que tem aquela pesquisa. Então, são muitos aspectos que precisam ser considerados, né? Ah, e aqui alguns sites, né, que são também interessantes para vocês fazerem, criarem suas próprias listas, né, e começarem suas referências, como a gente falou, US News, e o College Board nos Estados Unidos, o Niche nos Estados Unidos também é um ótimo ranking, Studied in Holland, aí mais específica das faculdades holandesas, Times Higher Education, que é um ranking mundial, né, bem importante, o The Guardian para as universidades do Reino Unido, tá? Então, finalizando aqui, em termos de próximos eventos, como a gente falou, dia 25, vamos falar do que esperar no ano da candidatura. Dia 27, dúvidas frequentes sobre graduação no exterior, né? E aí a gente pode falar agora, tirar as dúvidas de vocês em relação ao assunto. Nossa agenda, já está tudo no link aqui do chat para vocês acessarem também, tá? Tem aqui nossa análise de perfil, vamos ver as perguntas. Eu tenho notas muito boas em algumas matérias, 8, 9, 10, mas também sou péssima em outras. Ah, 4, 5, 6. Olha, o que a faculdade vai ver vai ser suas médias em geral durante 4 anos. Então, assim, o que eu sempre recomendo para os alunos é, se você já vai muito bem em alguma matéria, tenta ir ainda melhor para compensar aquelas outras que você tenha mais dificuldade, né? Desculpa. Ah, então, a parte de definição de universidade vai ser muito importante para. Desculpa, pessoal. Então, assim, em termos de notas, né, quanto mais você aumenta a sua média geral, né, durante os 4 anos,
melhor, né? Porque aí você, no final, é só a média dos 4 anos que vai ser avaliado. Então, esse é o ponto, né? Já sou formado e formei online, porém formei numa federal. Como a faculdade no exterior faz essa análise? Ele ignora as matérias técnicas? Olha, Eduardo, eles vão avaliar todo o seu histórico. Então, o que você enviar para a universidade vai ser considerado, tá? Então, esse é um ponto que a gente, o que a faculdade avaliar academicamente vai ser o que você enviar em termos de histórico, seja a matéria técnica ou só o currículo brasileiro, se for o caso, né? O currículo básico que a gente chama, né? Professor de SAT, sim, Francesca, a gente tem um curso preparatório de SAT no programa, tá? Então, faz parte já da nossa preparação com os alunos, o curso de SAT. A gente recomenda os alunos entrarem no nosso curso a partir do segundo ano, mas já faz parte da consultoria, tá? Tenho SAT para determinada faculdade, mas o GPA é abaixo, devo considerar essa faculdade na aplicação? Ah, olha, Gabriela, eu não sei. A gente precisa avaliar caso a caso, tá? Ah, porque se você tem um SAT muito bom, melhor do que a média, pode ser que a gente considere sim, né? Mas se não, talvez seja melhor considerar ou olhar uma outra universidade. Como faço ir bem no TOEFL ou no SAT? Por quanto tempo é recomendado estudar? O TOEFL, assim, se você já tem um ótimo inglês, se você estuda durante um mês, todos os dias um pouquinho, já é suficiente. O SAT, se você também, partindo do princípio que você tem um bom inglês, os 4, 5 meses, eu diria que é um bom período. Eles consideram somente as notas do nono, terceiro colegial. Isso, nono ao terceiro. As médias importam. Olha, as médias elas importam num primeiro filtro, né? Sem média, para os outros quesitos vão ficar no segundo plano. Então, se você não cumpre de início as médias acadêmicas, os outros quesitos vão ficar realmente no segundo plano. Sim, sem dúvida. Aprovação em concurso conta como mérito, né? Sem dúvida, ótima atividade extracurricular. SAT ocorre 7 vezes ao ano aqui no Brasil, e a gente recomenda a primeira prova ser feita no segundo ano do ensino médio, quando você já vai ter fechado o seu conteúdo matemático para poder fazer a prova, tá? Se eu já tiver uma graduação aqui no Brasil e querer aplicar para algum no exterior, eles consideram minhas notas da universidade? Sim. As faculdades, se você vai aplicar já estão numa faculdade aqui no Brasil, você tem que aplicar como transfer student, tá? E aí você tem que aplicar com as notas da faculdade. E dependendo de quão avançado você estiver na faculdade, você tem que pedir realmente todo o processo pela universidade. Carta de recomendação da faculdade e tudo mais. Uma média nota do SAT depende. A nota do SAT depende para qual faculdade você vai se candidatar. Faculdades muito seletivas, né? O ideal é você estar na casa dos 1.400 para cima. Faculdades que não são tão exigentes assim, na casa de 1.300, 1.200 já é bom. Então depende muito do que nível de faculdade que você vai estar aplicando, tá? Ah, já finalizei o ensino médio, estou fazendo cursinho e tenho certificado de ensino de inglês. Ah, vale a pena estudar para SAT? Sim, sem dúvida. De fato, para estudar para o SAT é uma prova muito diferente de tudo que você já estudou de inglês. Curso de inglês, aula de inglês. Então é importante realmente fazer um preparatório específico para SAT. É uma prova bem diferente. A faculdade se preocupa com a quantidade de SAT? Depende da faculdade. Tem algumas faculdades que vão exigir que você envie todas as notas que você realizou. O que a gente recomenda aqui na Daqui para Fora? Que você faça 2, 3, talvez no máximo 4 vezes, tá? Essa seria a recomendação de SAT. Quanto tempo vale a nota da SAT? 5 anos, tá? Qual prova devemos realizar no segundo ano do ensino médio? O SAT, já a primeira tentativa de SAT seria o recomendado. Prova de proficiência no terceiro, tá? Atividades extracurriculares, a importância. Isso é um ponto, inclusive, a gente vai fazer alguns webinars específicos sobre atividades extracurriculares, tá? Então, a importância delas é o nível de engajamento, o impacto que aquela atividade tem, o seu papel naquela atividade. Então, é importante da gente avaliar esse contexto da atividade, né? Mas, para admissão, primeiro cumpre os requisitos acadêmicos, depois essas atividades vão ser avaliadas, tá?
Média de notas adequadas do ensino médio, de novo, depende que tipo de faculdade você está considerando. Daqui para fora, é claro que a gente trabalha com diferentes tipos de alunos, né? Desde alunos que têm notas altíssimas, alunos melhores das escolas, notas 9, 9,5, 9, 10, e alunos não tão fortes assim, alunos de média 8, 7, 6, 7, mas sempre adequando o trabalho para cada um, e adequando o nível de faculdade que cada um vai aplicar também, tá? Média de notas para conseguir entrar em uma boa universidade competitiva. Notas da escola, notas muito competitivas, faculdades muito competitivas, notas da escola realmente precisam estar lá em cima. Médias acima de 9, de preferência, e SAT na casa dos 1.400, 1.500, como eu falei. Bem, o nosso valor de assessoria depende também quando você começa, quais faculdades, quantas faculdades você vai ter interesse em se candidatar, vai aplicar para muitos países ou só um? Então, isso é algo que a gente precisa estudar com você numa reunião individual inicial, não tem nenhum custo essa primeira reunião, que aí a gente consegue montar uma proposta oficial para você, tá? A transferência do estudante que já está na faculdade faz ele ignorar. Não, aí, se você vai aplicar como transfer student, usando as suas notas da faculdade, depende também do quanto você já fez na faculdade, quantos créditos que você já fez na faculdade. Se você fez o que eles chamam de partial transfer, ou seja, você fez menos de 60 créditos transferíveis, as notas da escola também vão ser consideradas. Se você fez mais de 60 créditos transferíveis, aí só as notas da faculdade vão ser consideradas. Medalhas olímpicas, OBMEP, canguru, sem. Para bolsa, não, tá? As bolsas, elas, a grande maioria, elas vão ser dadas por notas e provas, ou as bolsas por necessidade financeira podem considerar também essas atividades extracurriculares, mas não é pela medalha de Olimpíada que você vai conseguir uma bolsa. É no conjunto da obra, né? De novo, mensalidade daqui para fora depende do programa. Recomendo, faz análise de perfil, preenche os seus dados. Com isso, a gente entra em contato, marca essa conversa, uma conversa de 30 minutos, sem nenhum compromisso, gratuitamente, para você saber qual que seria o seu projeto, o seu programa, e assim você receber uma proposta oficial nossa para você, junto com sua família, definirem, né, se realmente vão entrar no programa conosco. Mas recomendo fazer esses primeiros passos. Análise de perfil, aí a gente vai retornar para você para a gente marcar essa reunião com o consultor, uma reunião de 30 minutos, 40 minutos, para aí sim você ter os valores do que seria o projeto, o seu programa, porque cada aluno é único, cada aluno vai ter um programa específico. Por isso que é importante fazer essa reunião inicial. Quantos espaços preciso preencher de extracurricular? Geralmente são uma lista de 10 itens. Ideal processo de preparação inicie primeiro ou segundo ano. Olha, depende do aluno, mas sempre quanto mais cedo, melhor para o aluno. Sempre. Então, inicialmente, daqui para fora, na verdade, a gente já pode começar o trabalho a partir do nono ano. Então, nono ano, mas você está no primeiro e segundo, são momentos ótimos de começar o trabalho. Dá para fazer com calma, com antecedência, desenvolver bem as atividades extracurriculares, fazer um bom planejamento de SAT, acompanhar notas, melhorar desempenho acadêmico, se envolver em summer programs. Então, realmente dá para fazer um excelente trabalho começando no primeiro ano do ensino médio, seria, sempre, como eu falei, sempre mais cedo melhor. Bem, 60 créditos são as matérias que você faz na faculdade, cada matéria, geralmente ela corresponde a um crédito, né? Hora crédito que eles chamam, né? Isso vem no histórico da faculdade, crédito aula, né? Mas aí, de novo, tem que saber se aquelas matérias, aqueles créditos daquela matéria vão ser transferíveis para a universidade. Então, tem toda uma análise acadêmica que a gente tem que fazer por trás do que você já fez, se possivelmente vai ser transferível ou não. Aí já é um processo de levantamento de requerimento e tudo mais, tá? Quero fazer direito na USP, intercâmbio em países europeus. É possível fazer intercâmbio durante a faculdade? Sim. As faculdades aqui no Brasil, muitas delas têm intercâmbio entre elas, né? Em algumas faculdades no exterior. Então, você possivelmente poderia fazer. Aí tem que buscar dentro. Se você vai fazer direito na USP, tem que buscar dentro da própria USP quais seriam os programas de intercâmbio que ela oferece. Cartas de recomendação, se você mudou no primeiro ano, tem que ter pelo menos uma de cada escola? Não. As cartas de recomendação, as faculdades geralmente solicitam dos últimos 2 anos acadêmicos, tá? Então, terceiro ou segundo ano. Se você não consegue a bolsa, pode chegar no país e tentar trabalhar por minha conta?
Olha, Eduardo, trabalhar para você se sustentar, para pagar tudo, não, você não vai conseguir, porque você só pode trabalhar com visto de estudante, dependendo do país, mas, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, até 20 horas por semana, né? E aí você vai ter uma graninha no final do mês, mas não vai ser suficiente para arcar com tudo. Então é importante fazer esse planejamento financeiro antes, e principalmente na seleção de universidades. Até que fora a organização, a programs, então, Summer Programs faz parte do programa de preparação. É um dos assuntos, dos módulos que são abordados e trabalhados entre mentor e aluno daqui para fora, tá? Então, nosso papel aqui é justamente avaliar o perfil do estudante, quais são os melhores summers para aquele aluno, o que vai agregar mais na candidatura lá na frente. E aí, a operacionalização disso, a gente, né, não faz, mas pode ajudar e dar um suporte se for necessário. Tá? Mas identificar, avaliar o perfil do aluno, quais são os melhores programas para cada aluno, é o trabalho do mentor de preparação, individualmente com cada estudante nada aqui para fora. Então, faz parte, sim, do processo conosco. Com a cidadania europeia, é possível entrar em uma faculdade portuguesa por transferência de universidade do Brasil? Sim, é possível, sim. Então, se você tem a cidadania europeia e quer terminar a faculdade lá, a gente consegue fazer, né, tem essa possibilidade de fazer esse processo. Isso, trabalhar no campus depende do quanto você pode trabalhar, depende do país que você vai entrar. Trabalhando no negócio da minha filha, da minha família, conta como extracurricular? Sim, sem dúvida. O que você fizer fora da escola já está sendo considerado, né? Medicina, né? No exterior, bem difícil, bem complexo, é preciso ter uma atenção à medicina. Medicina para. Na Europa, nós não trabalhamos, é um processo muito diferente de admissão, então nós não temos essa orientação específica. Canadá e Estados Unidos, medicina a nível de pós-graduação. Então, você não consegue entrar a nível de graduação como aqui no Brasil. Como escolher o melhor summer camp para o meu perfil? Esse é justamente um dos nossos trabalhos, né? Na daqui para fora, na preparação, no seu nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, o mentor de preparação, né, que estiver com você, vai avaliar o seu perfil, suas notas, quais são as suas áreas de interesse, o que você já fez de atividade até agora, ou se não fez nada, o que você pode fazer que contribua na sua aplicação, os deadlines de application para summer camp, algumas faculdades têm deadline mais cedo, outras não. Então, avaliar no timing o que seria possível, né? Mentoria feita presencial para alunos de Goiânia ou virtual? Tudo virtual. Inclusive, a gente centraliza toda a nossa operação em São Paulo, tá? Os alunos de São Paulo nem vão ao escritório também, não existe essa necessidade de presencial, tudo virtual, tá? Inclusive, eu sou coordenadora do projeto em Goiânia, eventualmente vou a Goiânia, inclusive, também fazer algumas palestras em escolas parceiras. Então, a gente pode marcar, inclusive, essa conversa, essa reunião online inicial para eu apresentar o projeto para você. Só fazer análise de perfil que a gente já marca, fala que você esteve aqui no nosso evento e quer marcar essa reunião. Mas tudo virtual, tudo online, o trabalho da equipe todo online com os alunos. Faculdade, né, cidadania canadense, é mais fácil ingressar em faculdade lá? Sim, se você tem a cidadania canadense, isso pode ser um grande benefício para a sua admissão, tá? E também na aplicação de bolsas, né, ou redução de valores. Médias acima de 7, extracurriculares, bom currículo para a NYU. Olha, a NYU é uma faculdade bem seletiva, né? Então, dependendo das suas notas e sua média, né, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais criteriosa, fazer um SAT, fazer um TOEFL, analisar no detalhe as suas atividades, porque uma nota 7, não sei se seria suficiente para a NYU, não. Bolsa em Summer Camp? Não, a grande maioria não vai ter, tá? É bem difícil, é bem raro de se conseguir, mas alguns alunos conseguem, mas aí você tem que comprovar renda, tem todo um processo para isso. Após finalizar a faculdade, a pessoa obrigada a sair do país? Não, depende também de novo do país, né? Por exemplo, no Canadá você tem direito a um visto de trabalho de 2 anos, nos Estados Unidos de 1 ano, na Europa, dependendo do país, também tem essa variação de 1 a 2 anos de visto de trabalho que você tem disponível, tá? Então, depende muito. Como posso começar a estudar para o SAT e fazer a primeira prova esse ano? Estou no segundo ano. Opa, boa! Se você já está no segundo ano, já faria. O ideal é fazer a primeira prova, talvez agosto ou até outubro, tá? Agora no segundo ano já. Ah, Começar a estudar, dentro de contato com a gente. A gente tem um curso prontinho para você começar, uma professora particular,
né? Uma professora que acompanha, faz um plano de estudo para você, acompanha o seu progresso dentro do curso. Então, entre em contato com a gente, faz essa reunião individual, conhece o programa, porque já faria parte do projeto conosco, o preparatório de SAT. Melhor momento é fazer summer camp no primeiro, no segundo, no terceiro. Bem, de preferência, primeiro e segundo ano, tá? Terceiro ano, que é o ano da candidatura, aí o foco idealmente é candidatura, application, redação, os formulários, né? Toda a parte mais de preparo das applications. Summer camp de 2, 3 semanas nas férias em grandes faculdades conta como extracurricular. Sim, sem dúvida. Acho que consegui responder tudo aqui. Eu tentei ser mais rápida aqui para não deixar quem queria fazer pergunta também responder todas. De novo, tem análise de perfil aqui, como vocês estão vendo, né? O QR Code está no nosso chat também, a nossa análise de perfil, tá? Para vocês realizarem. É a melhor forma de primeiro contato para depois nós marcarmos e agendarmos essa reunião inicial e individual. Não tem custo algum essa primeira reunião. Então, é importante de vocês realizarem isso, tá? Finalizar a faculdade, é obrigatório sair do país? Acho que eu falei isso aqui já, né? Já respondi essa pergunta, né? Depende do país, cada país tem dá uma disponibilidade de visto de trabalho que você tem de 1 a 2 anos, dependendo do país. Então, Estados Unidos, um ano, Reino Unido, 1 ano, Canadá, você pode ficar até 2 anos, né? Então, tem isso, depende do país. Quando começa a produção das redações, nada daqui para fora, a gente começa o trabalho das redações. Alguns alunos já começam a criar os seus primeiros rascunhos, né, a conhecer um pouco do formato das redações no final do segundo ano. E aí a gente começa a produção efetivamente dessas redações no primeiro semestre da candidatura, tá? Prova de inglês da CET. Aí entra em contato com a gente, né? A parte de inglês, a parte mais técnica, né? Do que é a prova. Dentro do programa, a gente tem uma professora que é especializada, que aí ela vai entrar no detalhe de quais são os componentes da prova. Então, tem mais detalhe, né, com o especialista. A gente vai fazer, inclusive, nesse ano, um simulado do SAT. Fiquem atentos, ligados, caso vocês queiram realizar, com a professora, inclusive, acho que até o final desse semestre ou início do semestre que vem, tá? Então fiquem ligados nisso. Bem, acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Quero agradecer novamente o tempo de vocês. Espero que vocês saiam daqui com um pouco mais de informação. Obrigada novamente. Obrigada, Eduardo, e espero revê-los em um próximo encontro, tá? Qualquer outra dúvida, podem agendar uma conversa ou atendimento. No nosso site tem nossa agenda ali direto. Marca um encontro, uma conversa de 30 minutos. Não tem custo algum, muito rápido e simples, que vocês conseguem também tirar suas dúvidas iniciais, pontuais, ou seu pai, sua mãe, seu responsável, quem for que tiver nesse projeto com você, se quiser tiver alguma dúvida, pode marcar lá direto, tá? Ou fazer a nossa análise de perfil e aí já marcar uma reunião completa de como que seria o projeto com você, tá? Então, novamente, obrigada a todos, a todas. Espero revê-los em um próximo evento, encontro, e até a próxima, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau.